Bom, gente, Garagem 85, né? Tô trazendo um vídeo aqui diferente, tá? A gente vai ver se esse tipo de vídeo der certo. A gente vai começar a trazer mais esses vídeos aqui. São vídeos que tem um pessoal no nosso canal que já é entusiasta, tem um conhecimento já legal, porque pesquisa, alguns já fizeram até curso, certo? Mas tem o pessoal que é aquele cliente mais leigo, que busca informação às vezes no nosso canal para poder estar levando, ter um pouco mais de conhecimento na hora que estiver levando no mecânico ou para fazer um reparo simples. Mas o intuito desses vídeos vão ser algumas informações que a gente particularmente vai ser alternado, né? Alguns vídeos vão ser eu, outros vão ser meu pai. São coisas que particularmente, do nosso entendimento, todo cliente deveria saber sobre o carro. Não estou falando que a pessoa tem que ser mecânica. Estou falando que ajudaria muito a pessoa ter esse tipo de noção. E, infelizmente, um déficit que eu acho muito grande, inclusive esses dias eu descobri, porque você começa a perguntar para um, para outro, para minha mãe, por exemplo, que convive aqui com a gente, que tem um conhecimento até de oficina, que ajuda a gente de vez em quando, ela não tem um conhecimento amplo sobre pneu. O que acontece, gente? Pneu é uma questão muito discutida, que infelizmente o pessoal não busca muito conhecimento porque acha uma coisa simples, mas nesse vídeo aqui eu vou dar alguns pontos importantes, tá certo? Claro que eu não vou entrar muito em teoria de como é feito essas coisas, de cada parte. A gente vai passar informação para você que é um cliente que está indo comprar um pneu. Porque você com certeza na hora que você vai comprar lá, o vendedor fala, pô, esse pneu aqui tá na promoção se você montar com a gente, essas coisas. E muita gente não sabe o que acontece quando o pneu a gente fala segunda linha, primeira linha de tal montadora. Se a segunda linha, se ele é sempre ruim, se ele é tão inferior assim, tá certo? Então algumas coisas que a gente vai acabar comentando, tá certo? Algumas coisas superficialmente, porque não é para dar embasamento técnico, né? É justamente para a pessoa ter esse cuidado na hora de comprar, porque pneu é um item de segurança, tá certo? É um item que, se você não tiver atenção, o pneu influencia na suspensão, na frenagem. A maior parte da frenagem do carro depende do pneu, já para quem não sabe, por quê? O pneu é responsável por absorver impactos do solo, né? Ele faz bastante o serviço da suspensão, por isso que quem indica a calibragem de pneus é o fabricante do veículo, correto? O fabricante do pneu, se você olhar lá no pneu, ele vai ter máximo, vai estar geralmente Max Press, né? Abreviado pressão, ele vai ter a calibragem máxima desse pneu. Aquela calibragem máxima, o fabricante falou, até isso aqui ele suporta. Mas o fabricante não quer ir, a montadora do carro não quer isso. Ela quer uma calibragem específica, que seja seguro você andar com o carro, que te dê conforto e te dê economia. Ele tenta pegar uma calibragem intermediária ali para alinhar com esses três, tá certo? Por isso que quando o pessoal aumenta aro de carro, aro de pneu, muda perfil, essas coisas, começa a ver diferença em consumo, o carro fica mais duro, mais mole, entendeu? Porque é aquela anotação que tem lá, geralmente ou na porta do carro ali, ou no tanque de combustível, que geralmente está a calibragem do pneu indicada pelo fabricante ali, ou no manual também tem. O que acontece? Aquela calibragem já não vale mais, porque tem o meu carro, aro 13, por exemplo, que eram os carros mais antigos, mais populares, eram comum, aro 13. Hoje em dia já está saindo de linha, inclusive o pessoal já está querendo até abolir. Vou dar um exemplo, o Azira aro 17 é um pneu 2356517. Já explico o que significa cada sigla. O fabricante, a Hyundai, especifica de 30 a 32 libras, dependendo de quanto de carga eu estou levando no veículo. Eu particularmente gosto de calibrar sempre com 32, tá certo? E é questão de gosto, tá certo?
e porque o carro não vai ficar desconfortável, mesmo com peso ou sem peso, não faz tanta diferença para um carro de 1.700 kg, ok? Mas se eu coloco uma roda, o pessoal gosta muito de fazer, né? Coloco uma roda aro 20, um perfil menor, se eu calibrar ele com 32 libras, não vai ter nada a ver aquelas 32. Até porque o pneu com perfil mais fino, se ele ficar com uma calibragem menor do que ele deveria, né? O risco dele descolar é muito grande, tá certo? Acontece muito com o pessoal que rebaixa carro e aumenta aro, de descolar pneu, né? Passar no buraco, ou às vezes nem fura o pneu, ele só descola. E às vezes acaba prejudicando a estrutura do pneu. Para a gente entender, começar agora a realmente falar de pneu, vamos entender do que é composto o pneu em si. Eu vou falar tudo que é composto. Claro que ninguém aqui é dono da razão, isso daqui a gente estuda, vai atrás de informação, certo? Para sempre estar aprimorando. Se tiver alguma coisa a acrescentar, o pessoal pode falar nos comentários. Ninguém aqui está querendo criar polêmica. Tem algumas coisas que eu vou falar aqui, que eu sei que vai ter muita gente que vai se doer, mas se a pessoa quiser conversar, a gente conversa, tá certo? Agora, se a pessoa quer xingar, a gente nem se dá o trabalho de responder, tá certo? Então vamos lá. O pneu, eu deixei uma colinha aqui, gente, porque é muita coisa para lembrar. O pneu, ele é composto, o que o pessoal geralmente chama mais atenção, né? A banda de rodagem. A banda de rodagem é toda aquela parte inferior do pneu. Depois tudo que eu vou falando aqui, eu vou ver com o editor, com o Emerson, se ele me ajuda e vai mostrando, que vai ficando bem mais fácil, tá? Banda de rodagem é aquela parte onde tem os sulcos do pneu, aquele ressalto, que é a parte que vai em contato com o solo. O pneu, para ele ter a melhor eficiência dele, ele tem que estar com aquela base toda apoiada, certo? Você aumentando ou diminuindo a pressão, as libras, né, do pneu, pode ser que ele tenha um desgaste desigual, porque aquela banda não está pegando completamente no asfalto, tá certo? É onde muita gente também perde pneu aí precocemente, porque aí já entra a questão também de alinhamento. Aí a gente vai fazer um vídeo também falando só sobre geometria de suspensão, tá? Que aí entra divergência, convergência, caster, camber, tudo. A gente explica tudinho, porque a gente aqui particularmente a gente sabe que é difícil achar um lugar que faça um alinhamento decente, certo? Por exemplo, aqui próximo da oficina a gente começou a passar em todos os lugares que fazem aqui, porque a gente não tem máquina devido ao a gente tem pouco espaço aqui. Quem é cliente nosso sabe que aqui infelizmente tem pouco espaço. Então, infelizmente, a gente não tem como comprar a máquina pra gente fazer, né? Porque a gente não vai ter onde colocar a máquina aqui, mesmo que seja aquelas rampas, é muito ruim, tá certo? Então a gente tem que levar para outro lugar para fazer. A gente parou de levar e mandar os clientes levarem onde eles confiam, né? Porque aqui próximo, num raio, eu posso falar tranquilo, de 20, 30 quilômetros, num raio de 30 quilômetros daqui, não tem ninguém que saiba alinhar carro, geometria de suspensão. Daí eu posso falar com certeza. Tá certo? Então, voltando ao assunto principal, que é pneu, a gente tem a banda de rodagem, tá certo? Banda de rodagem é onde deve somente na banda de rodagem deve ter o desgaste, né, do pneu, não nas laterais, porque aquela parte foi feita para o apoio. Nessa banda de rodagem é onde fica localizado o TWI. Esse TWI é uma medida de segurança de desgaste dos pneus, tá certo? Isso daí, gente, não varia. Tem gente que fala, nesse tipo de pneu aqui, até 1 milímetro ali tá show esse pneu aqui, pelo desenho dele, tá? Não, isso daí é lei, tá certo? Inclusive é lei, se um guarda te pega na rodovia e o TWI tá igual ou inferior a 1,6 milímetros, você pode ter o carro até guinchado. Até não, né? Ele vai guinchar porque não tem como. Só se você trocar os 4, chegar com 4 rodas novas e 4 pneus novos para trocar, tá certo? Porque já é medida de segurança, tá certo? Isso já vai afetar a segurança do pneu, o pneu já não vai ter a aderência perfeita, ok? Então, a banda de rodagem é sempre bom
o próprio cliente, ao passar do dia, ele esterça o volante todo para um lado ou para o outro e vê se está tendo um desgaste igual. Ele não precisa ficar lá e medindo, no olho mesmo você vê. Se o carro está fora de alinhamento, o carro está desalinhado, o pneu está trabalhando de forma errada, ele vai ver que tem um desgaste desigual no pneu, tá certo? Isso a olho nu, correto? E aí a gente tem os sulcos, né, que são os desenhos do pneu. Nessa parte já de sulcos e dos desenhos, eles são justamente para drenar a água, tá certo? O desenho dele ali, quando o pneu entra em contato com o solo, se não tivesse esses desenhos, acontece com pneu de Fórmula 1, de Stock Car, que a gente fala, os pneus slicks, né? Quando o pessoal troca para pneu de chuva, põe aquele pneu wet. O que é isso? O pneu slick, ele é liso, ele está o tempo... toda a banda de rodagem dele está em contato ali, toda a largura dele está em contato com o solo. Os pneus que a gente utiliza são semelhantes aos pneus intermediários, ou os de chuva mesmo deles. É mais semelhante ao intermediário. Por quê? Porque é um pneu que no seco ele roda e na chuva também. Ele é 100% para o seco ou 100% para a chuva? Não. Ele não é 100% eficiente no caso de chuva, de água, né? Não é necessariamente chuva, alguma poça, alguma coisa. E nem no seco. Ele é um intermediário ali, porque você não vai ter uns 2 jogos de pneu em casa, né? Você olha para o céu e fala, pô, vai chover hoje, eu vou usar pneu de chuva. Ou hoje não vai chover, eu vou usar pneu slick para andar. Até porque, se não me engano, o pneu slick é proibido andar, tá? É só para competição. Sem slick eu não sei. Eu sei que slick é. Nesses sulcos tem que tomar muito cuidado, porque esses desenhos indicam já outra variante do pneu, que é se ele é simétrico, assimétrico ou unidirecional. Ah, Matheus, e isso daí, esses desenhos, esse simétrico, essas coisas aí, o que implica? Vamos lá. O simétrico, que é o mais comum vendido, correto? Ele é o pneu que o próprio nome já diz, ele é simétrico. Se você dividir a banda dele no meio, você vai ver que ele é meio que espelhado para os dois lados. Esse pneu não tem sentido de rotação e nem sentido de montagem, né? Que tem pneu que tem lado certo para montagem. Montei o pneu assimétrico, é o que tem lado para montagem, tá certo? E o unidirecional é o que tem sentido de rotação, que obviamente vai ser montado de uma maneira também só, correto? Qual que é a diferença de um para o outro? O assimétrico, que ele tem o lado de montagem, mas não sentido de rotação, se eu montar ele do lado errado, o desenho dele, ele é próprio para trabalhar de um jeito para drenar essa água da chuva. Na verdade a gente fala drenar, mas ele meio que joga para o lado, certo? Geralmente esses Vzinhos que tem é o que joga para o lado. Ele é um pneu que geralmente, deixa o nosso colega passar aí com a música, geralmente ele não é tão eficiente na chuva, ele é um pouquinho mais para o seco, puxado um pouquinho mais para o asfalto seco, tá certo? Não que ele vai ser um pneu ineficiente na chuva, mas ele perde um pouquinho. O Inmetro, quando você vai comprar o pneu, ele te dá lá A, B, C, D, E, F, que são as qualidades. O pneu em economia de combustível, em aderência na chuva, tá certo? Então, se você montar um pneu assimétrico da forma incorreta, ele não vai fazer barulho, não vai fazer nada. Só que na chuva ele vai ficar um carro bem bobo, vai ficar bobão, tá certo? E é perigoso, correto? O unidirecional, ele tem um desenho também, ele geralmente é um desenho em V assim, ó. E ele não pode ser montado, não pode rodar na posição contrária, tá certo? Porque senão ele perde totalmente a eficiência dele na chuva. Ele perde totalmente mesmo. Se você andar com um pneu unidirecional ao contrário na chuva, o carro vai estar aquaplanando basicamente o tempo todo. Unidirecional é bem utilizado lá fora, porque além da chuva, o pessoal tem aquele problema com neve, né? E esse pneu também é bem utilizado em lugares que nevam e faz geada, essas coisas, tá certo? Ele é mais eficiente, assim como o assimétrico, ele é um pouquinho mais eficiente no asfalto seco, o unidirecional é um pouquinho mais eficiente no asfalto molhado,
tá certo? Essas são as diferenças. Beleza, agora eu já sei, Matheus, qual que é cada pneu, o que é base que eu tenho que ver lá de suco, banda de rodagem. Claro, a gente tem aqui, ó, eu anotei aqui para lembrar de tudo. O pneu é formado por carcaça, lona de topo, flanco, a zona de apoio, talão e o aro do talão. Vamos lá, falar os principais aqui que o pessoal, até quando o pessoal vai comprar pneu e utilizar usado já, né, meia vida, que já é uma coisa errada, o pessoal não olha. O talão é aquela parte que vai presa na roda, né, e tem o aro do talão, que é uma cinta de aço que vai por dentro, que é o que firma a estrutura, certo? Quando o pneu cola, é ela que segura lá e veda. Quando eu vou comprar um pneu meia vida, se aquele aro ali do talão estiver danificado, você não pode, de maneira alguma, montar em um carro, porque aquilo ali implica em segurança. Se aquela cinta estiver danificada e romper, ele cospe o pneu para fora, ele descola e cospe o pneu para fora, tá certo? Aproveitando essa deixa, que acontece muito, parece que não, gente, mas tem gente que acaba fazendo essas economias porcas. Não que eu estou criticando duramente a pessoa, às vezes a pessoa faz porque não sabe também, fala, sempre comprei assim e nunca tive problema, até o dia que você estiver com sua família e sofrer um acidente por causa disso. Pneu, uma coisa que eu sei que eu vou falar, que vai ter o pessoal que vai criticar, vai vir com os dois pés no peito. Outra coisa é pneu remold. Pneu remold, tem empresas sérias que fazem esse serviço. Presta atenção no que eu estou falando. Tem empresas sérias que fazem esse serviço e são certificados. Porque depois que eles fazem esses serviços, passa por certificação, passa por verificação. Então esse você recomenda, Matheus? Não, eu não acho que é legal, tá certo? Até porque ele tem que limpar lá o pneu e colar uma outra banda por cima. A gente tem registro de pneu remold que solta a banda de rodagem, tá certo? Mesmo com empresas boas que é feito, corre esse risco, tá certo? Um pneu que roda até 170 por hora, quando ele é remold, eu não tenho coragem de bater 170 por hora no carro com pneu remold, certo? Fora que a diferença de massa do pneu muda muito, tá certo? É difícil até para você balancear pneu remold, principalmente o mal feito, né? Que o cara faz lá no fundo do quintal, que é que o cara vai lá colando, vai conversando com fulano, conversando com ciclano, e vai tudo torto, a banda de rodagem, aí afeta o balanceamento dinâmico, estático, fica uma bosta e nunca fica bom. E afeta outras coisas, certo? E outra coisa relacionada à vida de pneu, que basicamente ninguém faz, eu assumo que a gente aqui também não faz nos nossos carros, tá certo? Porque a gente tem o costume de quando vai trocar os pneus, acaba trocando os 4, tá certo? Mas quando não tem condição, o que o pessoal geralmente faz? Põe o pneu melhor na traseira e o pior vai para dianteira, né? O que geralmente é usado vai para dianteira e os novos ficam na traseira, que é o correto, tá? Muita gente coloca o pneu novo na dianteira porque fala que é a roda que tem tração, bibibi, bobobó. Mas o porquê que você coloca o pneu melhor na traseira? Porque a traseira não pode correr o risco de dar um problema no pneu. Se o pneu na traseira perde tração, estoura, murcha alguma coisa, você não tem controle nenhum do carro, tá certo? Se um pneu traseiro seu estoura numa rodovia, quem fala que é piloto, que segura o carro, que isso, que aquilo, não existe, tá, gente? Pneu estoura na traseira, você perde o controle do carro vai para onde ele quiser, tá certo? Geralmente estoura um pneu da direita, o carro joga a bunda para a direita, que é onde o pneu puxa, né? E ele embica, ele roda, embica. Ou se a pessoa dá a sorte do pneu, determinado tipo de furo, ele murcha, né? Ele começa a murchar, o carro fica bobo, mas aí evita de causar um acidente. Mas se o pneu explode, estoura de uma vez, infelizmente não tem o que fazer, é só rezar. Matheus, mas é normal o pneu estourar assim do nada? Não, não é normal.
Claro, você passar num buraco, alguma coisa sempre influencia, mas o pneu estourar em alta velocidade assim, geralmente acontece com o quê? É outra coisa que o pessoal vai falar mal de mim, mas é a minha opinião. Pneu vulcanizado é lixo. Pô, Matheus, mas eu vivo disso, eu só faço... Pô, cara, você põe a vida das pessoas em risco. A lateral do pneu, o pneu ele tem uma estrutura. Nessa estrutura, geralmente ele ou é lona têxtil, que a gente fala, né? Que são umas fitas, são linhas trançadas, ou é uma linha metálica, tá certo? E vem a borracha, vem a camada de lona, vem a camada de borracha, e tudo aquilo forma estrutura. Show! Rasgou a lateral do pneu, bati o pneu no buraco, rasgou a lateral. O cara vai lá e faz a vulcanização. Ele vai derreter a borracha ali e vai começar a introduzir outra borracha. Beleza. O que geralmente acontece com o pneu vulcanizado? Começa a criar bolha ali, porque a estrutura ele preencheu com borracha, mas aquela lona, aquela cinta que segura lá dentro, não tem. Então aquele pneu, a estrutura está mais frágil. Começa a ter impacto porque... não sei nos outros estados, né? Mas por exemplo aqui em São Paulo e Guarulhos é um lixo, as ruas tem buraco para todo lado, então com pouco tempo aquele pneu vai começar a criar bolha e com o tempo aquilo ali, aquela região está enfraquecida e determinada velocidade ou às vezes determinado impacto ele vai estourar, e estourou é um abraço. Por isso que de antemão já deixo falando, pneu remold e vulcanizado para mim é lixo, tá certo? Não aconselho de forma alguma você botar sua segurança em risco por uma economia porca assim, tá certo? Aí voltando na questão do rodízio dos pneus. Para eu fazer ter a melhor vida útil dos meus pneus, tenho que fazer o rodízio. Rodízio, determinado uso, o pessoal recomenda 10.000 km, tem quem faz, quem roda muito em estrada, pode até fazer com menos. Pô, Matheus, mas se eu rodo em estrada eu faço com menos, se eu rodo na cidade eu faço com mais? O que acontece? Se você está rodando na cidade, não vai adiantar. Se você que roda aí aqui em São Paulo, por exemplo, você faz rodízio de pneus, faz alinhamento, balanceamento, tudo certinho. Você alinhou, balanceou seu carro, tudo bonitinho. Se você voltar daqui 2 semanas já vai estar fora, tá certo? Porque é um lixo aqui. Agora o cara que está sempre rodando em estrada, se ele fizer com um período curto de tempo, a cada 7.000, vamos tirar 3.000 só disso daí, ele vai ter pneu para 50.000 km assim, ó, que vai chegar, não vai estar nem perto do TWI, tá certo? Porque é um carro que roda já em alta velocidade. E por que eu falo em rodízio menor? Quando o pneu começa a atingir determinada velocidade, o pneu começa a deformar, mas é uma deformação aceitável. O pneu tem uma taxa, né? Vamos até começar a falar disso agora. Cada pneu aguenta determinado tipo de velocidade, determinada quantidade de velocidade e de peso, tá certo? Então vamos falar o seguinte, vamos só encerrar a questão do rodízio, senão eu vou me perder. Mas o que acontece? Carro de tração dianteira, que são os mais comuns que a gente tem. O que o pessoal geralmente fala de rodízio? Você joga os da frente para trás e os de trás cruzando para frente, por conta de desgaste, porque o pneu dianteiro tem desgaste regular e o pessoal joga para a traseira para regularizar esse desgaste. Tem gente que fala que começa a dar ruído porque você inverte, né, o sentido de rodagem do pneu. Eu já não concordo com essa prática, com isso, né, no caso. E inclusive na minha cabeça, o que faz mais sentido é você cruzar tanto os traseiros, tanto os dianteiros, tá certo? Porque se tem aquele processo de escamação do pneu, que ele está descamando, né? Ele girar no sentido ao contrário, ele vai começar a quebrar essa escamação, muitas vezes conserta. Isso é questão, não é achismo, é experiência, tá bom? Você que assiste aí no YouTube não precisa ver, se viu alguma coisa diferente, você pode conversar, não precisa me xingar,
Isso daí foi que já teve experiência em bastante veículo, tá certo? Principalmente veículo que trabalha com cambagem negativa, tá certo? E o tração traseira é o contrário, os da frente cruza e os de trás passa para frente. Eu, particularmente, igual eu falei, se eu for fazer no meu carro, eu cruzo os 4, tá certo? Aí vai de pessoa, o que o fabricante geralmente fala é isso que eu passei para vocês. E tem no caso do unidirecional, né, que é o único parênteses, que o unidirecional não tem mesmo o que fazer. O unidirecional, os de trás vão para frente reto e os da frente vão para trás reto, porque ele não pode mudar o sentido de rodagem, tá certo? O que acontece? Falando agora sobre nomenclatura do pneu, tá? Já falamos sobre a questão do rodízio, desgaste, tipos de pneu. E vamos lá, o mais importante, nomenclatura. Eu tenho os pneus, os 3 primeiros dígitos, geralmente 165, aí vem barra 55, R18, 17. O que acontece? Nesse vídeo aqui vou falar, inclusive, também só vou falar inclusive de pneu radial, que é o que a gente tem mais hoje em dia, tá certo? Pneu com câmara, essas coisas, não tem nem necessidade de falar, que eu acho que já foi até abolido, tá certo? Esse tipo de pneu, não faz sentido nem ficar comentando. Mas vamos lá, 175, 65, vamos pegar um pneu 175, 65, R16. Esse 175 é o diâmetro em milímetros da largura do pneu. Show, Matheus. Então 65 é a altura em milímetros do pneu. Não. Esse 65 ou 55, o que está depois do diâmetro em milímetros do pneu, é a porcentagem relacionada diretamente à largura do pneu em milímetros. Ou seja, se eu tenho um pneu 175 65, esse 65 é 65% da largura dele, ele tem de altura, tá certo? É só para confundir um pouquinho, mas basicamente é isso. Se a gente quiser arredondar a conta, a gente pega um pneu de largura 100, por exemplo, e 60, ele vai ter 60 de altura e 100 de largura, porque é 60% de 100, tá certo? Se fizer com 200, por exemplo, um pneu, não existe, tá? Eu acho que não existe essa medida, mas se eu pegar um pneu 200/50R16, ele vai ter 200 de largura, o 50 ele vai ter então 100 milímetros, certo? De altura, que é 50% de 200. Acho que deu para entender. E o R que vem depois, ou se ele não vir, tá certo? No caso, o R significa que ele é um pneu radial, ou se ele não vir, ou vir marcado um D, é que ele é pneu diagonal. Geralmente esses pneus têm câmara, são pneus antigos, pneu de Fusca, acho que era assim, tá certo? E o que acontece? Essa é a medida, é o principal que o pessoal sempre olha para poder comprar o pneu. Bom, se eu tenho um pneu 175, 65, 16 no meu carro, eu tenho que comprar um igual e vai ficar tudo show. Tá, até aí tudo bem. Mas tem os fatores que o pessoal nunca olha. A começar, tem uma nomenclatura escrita no pneu assim, DOT. DOT é que aquele pneu está de acordo com as normas americanas de fabricação do pneu, tá certo? Beleza. Ah, mas acho que todo pneu tem. Não. Quem compra pneu chinês aí sabe que você vai ler aí e você não vai achar, tá certo? Isso é perigoso porque o pneu que tem essa certificação, esse DOT, é porque é pneu que é testado, tudo certinho. Pneu que não tem essa certificação aí é complicado, tá certo? Não posso criticar que eu não sei a qualidade, mas eu não confio, tá certo? Geralmente logo depois do DOT vem a data de fabricação do pneu, que é outra coisa que ninguém olha e a maioria não sabe, mas pneu tem validade. Aí todo mundo falou, como assim? Pneu tem validade? Validade é a altura do pneu? Não. Pneu tem 5 anos de validade, determinados fabricantes estipulam 6, tá certo? Mas são bem específicos, quando você puxa lá no laudo do fabricante, ele te fala se é 5 ou 6, mas a gente adota de regra 5, porque a maioria é 5,
tá certo? E lá ele vem o mês e o ano de fabricação do pneu. Mas ele vai vir só as siglas, por exemplo, ele vai vir 10 barra não, ele vem escrito 1015, vem 1015, é a 10ª semana de 2015, ele vem 2013, 20ª semana de 2013, aí você faz as contas, basicamente você joga 5 anos para frente, um pneu de 2013 vence em 2018 e assim sucessivamente, isso daí é o básico, né? É o mais simples. Porque muita gente compra pneu em liquidação, gente, que é pneu que tem, por exemplo, 2 anos só sobrando de garantia, 1 ano e pouquinho, entendeu? E, Matheus, mas aí se eu colocar um pneu vencido no meu carro, eu vou ter problema, vai estragar. O pneu ele tem essa garantia dos 5 anos porque a borracha resseca com o tempo, entendeu? O pneu vai ter desgaste prematuro e o ressecamento ele vai começar a rachar o pneu. Isso daí também influencia na segurança, né? O risco de às vezes estourar um pneu é bem maior, tá certo? Por isso também sempre se atentar ao DOT, a validade do pneu. Aí agora a gente vai para uns dados bem interessantes, aquela questão que eu falei lá no começo, lá de pneu primeira, segunda linha, o que influencia nisso. Quando você olhar na lateral do pneu, ou até no adesivo que vem nele, ele vai ter algumas informações, falando traction, temperature, eu não sou muito bom em inglês, tá? Mas vem tudo em inglês, infelizmente. Deixa eu ver se eu esqueci algum dado. A temperatura, tração e vem um item chamado trendwear. Trendwear, o que acontece? Aquele é um índice de desgaste do pneu. Como assim, Matheus? Se eu não me engano, posso estar enganado, mas esse índice vai até 600. Quanto mais próximo de 600 esse pneu for, mais longa será a vida dele, entendeu? Porque é uma borracha provavelmente mais dura, algum composto diferente, que esse pneu vai ter uma vida mais longa. E quanto menor for, não sei se vai de 100 a 600 ou de 200 a 600, não me recordo bem, eu acho que é de 100. Eu acho que não é de 0, mas aí qualquer coisa eu peço para o editor corrigir, tá certo? Mas o que acontece? Quanto maior for aquele número, melhor é a durabilidade do pneu. Se eu pego um pneu que condiz lá com o carro, é a medida, bonitinho, tudo certinho, aí lá fala que o índice de tração vai estar em letra, vai estar A, B, C, o índice de tração é A. O índice de temperatura também é A, tudo bonitinho, mas o pneu lá tá 140, por exemplo, é um pneu que ele vai ter a tração, vai ter tudo bonitinho, mas é um pneu que vai desgastar muito rápido, tá certo? Aí o pneu começa a desgastar rápido, a pessoa acha que tá com problema na suspensão, e xinga e faz o que for, mas é só porque ela comprou o pneu sem saber a durabilidade daquele pneu, tá certo? Geralmente não tem como você ter um mundo ideal, a não ser que, né, tudo depende disso aqui. Mas para um pneu ter uma vida longa, por exemplo, hoje em dia as médias dos pneus, se eu não me engano, tem 400 e pouquinhos, uns pneus com durabilidade boa, certo? Com custo-benefício, eu digo, tá? Que vai ter uma tração A. Essa tração é referente a ele na chuva, tá certo? Um pneu com tração ruim é que ele é menos eficiente na chuva. E de temperatura, o que acontece? É a capacidade do pneu em trocar calor, tá certo? Porque muita gente também não sabe, até especificar isso aqui que já está deixando passar, o pneu quanto mais ele esquenta, mais o ar lá esquenta, mais dilata, correto? O ar lá dentro vai dilatando e se não tem essa troca de calor, ele ocupa mais espaço lá dentro. O que eu vejo muita gente fazer é que tem canal que não é criticando, mas a pessoa antes de falar uma coisa dessa, ela tem que ter noção do que ela está falando. Tem gente que fala, ó, o ideal para você deixar seu pneu filé, você roda uns 100 km na rodovia, depois vai lá e calibra. Gente, provavelmente você vai acabar murchando o seu pneu mais do que deveria, por quê? Ou enchendo a mais, né? Dependendo da situação. Mas o pneu ele tem que ser calibrado frio. Saí de casa, já encostei lá no posto e calibro. Porque quando ele estiver quente, o ar ele começa a expandir, tá certo? E na hora que você colocar lá na máquina,
a máquina vai te dar uma falsa leitura, vai te dar a pressão que está lá dentro. Não é uma falsa leitura, é a pressão exata que está lá dentro. Então ela vai entender que um pneu você calibrou com 32, na hora que ele estiver quente, ele vai estar marcando umas 38 libras, 37, um exemplo, tá? Não é um fator vetídico. Mas o que acontece? A própria máquina vai começar a murchar, né? Aí você vai falar, puta, tá vendo? O pneu tava cheio demais e tal. Aí você vai começar a rodar com o pneu murcho. Aí já viu, né? Você tá viajando lá com a família, o porta-mala cheio de gente, tá? 3 pessoas lá atrás, o pneu murcho, você vai acabar perdendo esse pneu, tá certo? Por uma besteira dessa. Então, a questão de temperatura do pneu, de troca de calor é muito importante também, porque influencia diretamente a vida útil do pneu, dele ficar dilatando e retornando. Isso afeta a estrutura, né? E mais nomenclatura, a gente tem nomenclatura, alguns vem escrito tubeless. Quando vocês verem esse tubeless, significa somente que o pneu não tem câmara, tá certo? Pneu que tem câmara não vai estar escrito isso. Basicamente é isso. Não vem escrito ao contrário, aqui é pneu com câmara. Geralmente que eu me lembre não. Tá certo? E tem uma outra questão que eu acho que pra mim é uma das mais importantes, que tem que se verificar, que tem gente que morre por causa disso, que é índice de velocidade e índice de carga do veículo. Pô, Matheus, mas isso fala no pneu? Fala. Geralmente, logo após, né, a nomenclatura do pneu, 175, vem ele, ou logo após o DOT, a validade ali, ele tem ali também, tá certo? O que acontece? Índice de carga. Índice de carga, normalmente não, ele é escrito em número e o índice de velocidade em letra. Esse índice de carga, ele fala assim, até quantos quilos aquele pneu aguenta individualmente. Ou seja, se eu pegar um pneu que aguenta 500 quilos individualmente, eu vou ter 4 iguais, o peso distribuído, certo? Aquele carro, se ultrapassar de 2 toneladas, por exemplo, eu vou ter problema. Usando mais uma vez o exemplo aqui do Azira, se eu usar um pneu o índice de carga dele é 500 quilos, já fica complicado. Sabe por quê? Porque é um carro que pesa 1.700 quilos, certo? Então me sobra essa gordurinha minha, fica 300 quilos só. Aí meu pai já pesa 100, eu tô ali perto, entendeu? Aí a gente já tem 2 pessoas, 3 pessoas já tá batendo uns 200 e pouquinhos quilos, 4 já bateu os 300. Se põe mais alguém que é mais cheinho, esquece, já passou do peso. Então você tem, fora bagagem, essas coisas que o pessoal viaja, anda com o carro cheio, certo? Então vocês têm que ter essa noção do índice de carga do meu carro, como que eu uso aquele carro, se aquele carro é de serviço, se aquele carro é de serviço eu pego um pneu com índice de carga maior e índice de velocidade menor, porque eu não vou ficar correndo, não deveria pelo menos, tá certo? E o índice de velocidade vem em letra, por exemplo, 98T. Ah, meu Deus, mas 98 é 98 quilos e T significa o quê? Não. Tem uma tabela específica para isso, tá certo? Eu vou pedir para ele colocar uma fotinha de uma tabela aqui. Esse 98 é referente a determinada quantidade, ou 100, tá certo? Varia esse número também. O número é determinado para certa quantidade de peso e a letra é a mesma coisa. Determinada letra é determinada velocidade, certo? Velocidade máxima. Ou seja, comprei um pneu. Pô, o pneu tá muito caro. Eu tenho um Accord V6, bonitão e tal. Gosto de esticar. Só que aí eu achei uma promoção de pneu, um pneuzinho top pro Accord. Só que eu não vi o índice de velocidade dele. E esse índice de velocidade é no máximo 170. E eu tô lá bonitão fazendo vídeo para colocar lá no grupo do Accord, grupo do Civic, meu carro batendo 200, 210 lá e eu tranquilo. E aquele pneu estoura, tá certo? Ele vai explodir. Lembra que eu falei lá que quando acelera o pneu começa a deformar a determinada velocidade? Se o pneu não suporta aquele índice de velocidade, ele vai começar a deformar de forma irregular. Se ele deformar de forma irregular, ele pode tanto estourar quanto descolar e causar um acidente.
Por isso é tão importante, gente, o pneu, só o pneu. Se a gente fosse continuar falando aqui de pneu, eu vou encerrar porque senão vai ficar um vídeo muito grande, mas o tanto que o pneu influencia na frenagem, tá certo? O pneu, mais de 50% da frenagem depende do pneu, porque um pneu que ele não estiver tendo aderência suficiente vai dar problema na hora de eu frear. Suspensão, pneu ruim, ou pneu mal calibrado, eu começo a fazer muita força na minha suspensão, a minha suspensão começa a absorver impacto que era para o meu pneu tá absorvendo, tá certo? E tudo isso aí influencia. Basicamente esse vídeo vai ser um piloto, vamos falar assim. Se der certo, se o pessoal gostar, a gente continua fazendo, tá certo? Agora, se flopar e ninguém gostar do tipo de vídeo, a gente não faz mais, tá certo? Mas se gostar também, vocês podem indicar aí abaixo sobre o que vocês querem ver. A gente já pensou em fazer vídeos falando sobre suspensão, alinhamento, lubrificante, que acho que é uma coisa bem importante, que acho que todo cliente que vem aqui pra gente faz pergunta em relação ao lubrificante, que é outra coisa que a gente às vezes até não fala para não ficar dando polêmica, porque tem gente que gosta de dar ibope para essas coisas, para dar problema, né? Mas a gente acaba tendo que falar para instruir, né, os nossos clientes, que o foco principal do canal é esse, tá certo? A gente vai ficando por aqui, não deixa de dar o like, inscrever no canal. Nosso WhatsApp de segunda a sexta é o DDD 11 981637546, tá certo, gente? E-mail para contato é mecanicohelp@hotmail.com. Quem geralmente responde o e-mail é só meu pai, que o pessoal lá capricha, né? Manda história de vida lá no e-mail, tá certo? E além do like e o favorito, não esquece de usar o nosso cupom lá no olho do carro, tá certo? Vai fazer a compra do carro, tá procurando um carrinho legal, quer saber o histórico do carro, consultar a Renavan, essas coisas tudo, vai lá no olho do carro, utiliza nosso cupom Garagem35, o link do site vai estar aí na descrição ou no primeiro comentário fixado, fechou? A gente fica por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.